Olá, meu nome é Alexandre Joper, estamos dando início à aula de número 7 do curso absolutamente gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E hoje iniciaremos, num conjunto de aulas, a falar sobre a eficácia da lei penal no tempo. E é importante se fixar como premissa inicial dessa análise que para se responsabilizar alguém no campo penal, é necessário que esse alguém pratique um fato dentro de determinados extremos temporais. Quais sejam? É necessário que esse fato seja praticado entre o início da vigência da lei que previu aquele fato como criminoso até a cessação de vigência daquela lei por intermédio de sua revogação. De modo que são entre esses dois extremos, vigência e revogação da lei, que se situa a sua eficácia, o seu chamado período de atividade. Mas podem ocorrer inúmeras situações de conflitos de leis penais no tempo. Imaginem os amigos a situação do indivíduo que pratica, que executa um crime sob império de uma determinada lei e o crime vem a se consumar já quando em vigor uma lei posterior, tratando o fato de maneira mais severa. Ou, segundo exemplo, o indivíduo pratica um determinado fato delituoso sob império de uma lei Y que o punia com a pena de 1 a 2 anos. O sujeito é processado criminalmente e às vésperas da sentença é editada uma lei posterior ao fato que passa a sancionar aquele mesmo fato com uma pena mais grave, digamos 2 a 4 anos de reclusão. Ou um terceiro exemplo, o sujeito pratica o fato sob império de uma lei, é condenado, segundo a lei da época do fato, e quando já está cumprindo a pena, ou seja, a sanção está sendo executada, advém uma lei posterior que deixa de considerar aquele fato ilícito no campo penal. Enfim, qual a lei que vamos aplicar? A lei da época da prática do fato ou a lei posterior que revogou a primeira? Então, nós podemos estar dentro de inúmeras situações que caracterizarão o conflito intertemporal de leis penais. E nós precisamos de princípios e regras para solucioná-los. Como decorrência do princípio da reserva legal, existe uma regra cardeal a ser observada. Qual seja, em regra, a lei penal é irretroativa. Em outras palavras, em regra, para conferir segurança e liberdade às pessoas, a lei penal é feita para reger o seu futuro, a partir dela. Em regra, a lei penal não volta seus olhos para trás. Ah, Alexandre, não vai ter exceção? Claro que vai. E uma exceção extremamente fundamental. Quando é que eu vou excepcionar essa regra cardeal? Quando a lei posterior for mais benéfica que a lei penal a ela antecedente. Nessa excepcional situação, em que você tem uma lei posterior mais benéfica, ela irá ser aplicada não só para os fatos posteriores ao início de sua vigência, como também ela irá regressar, ela irá retroagir o seu alcance para atingir os fatos antecedentes ao início de sua existência.
Aonde está isso? Aonde eu posso encontrar uma regra, um mandamento que condense esses dois universos? Ora, nada mais fácil do que descobrir que esses regramentos se encontram todos condensados em um único inciso do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, no inciso 40 de nossa lei maior, determina que a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Percebam como o inciso 40 do artigo 5º da Constituição foi feliz. Em poucas palavras, ele conseguiu condensar e conferir a você todos os insumos de instrução que você necessita para solucionar todo e qualquer conflito intertemporal de leis penais. Porque na primeira parte do inciso 40, ele tem a regra cardeal. A lei penal não retroagirá. Na parte final, a exceção, salvo para beneficiar o réu. E da leitura do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, você irá extrair dois regramentos que vão solucionar todo e qualquer conflito intertemporal de leis penais. Quais sejam? O da irretroatividade da lei posterior mais severa. Segundo, o da retroatividade da lei posterior mais benéfica. Porque observe o seguinte: na maioria quase absoluta dos conflitos de leis penais no tempo, você se deparará com a seguinte situação. Um fato é praticado sob império de uma lei, vamos apelidá-la aqui sempre de lei A, que é a lei da época do fato, e depois surge uma lei B posterior que revoga a lei A. E você ficará na dúvida se vai aplicar ou a lei A da época do fato ou a lei B posterior que revogou a primeira. Ora, sempre que emergir essa dúvida, você solucionará a questão aplicando essas duas regras. Se a lei posterior, lei B, for mais severa, se comparada com a lei A da época do fato, ela não irá retroagir. Essa lei B só será aplicada para o futuro. E você irá aplicar a lei da época do fato, lei A. Agora, se no conflito, lei A da época do fato, lei B posterior, se a lei posterior for mais benéfica que a lei a ela antecedente, esta lei B posterior irá retroagir, irá alcançar os fatos anteriores à sua vigência. E, portanto, será ela, lei posterior, que irá ser aplicada ao fato. Simples assim. Então, suponhamos agora, a títulos de exemplos, que o indivíduo pratique um fato que a lei penal da época daquele episódio sancionasse aquele fato com uma pena de 1 a 2 anos. No curso do processo,
surge a Lei B, que revoga a Lei A, passando a sancionar aquele fato com a pena não mais de 1 a 2 anos, mas sim uma pena maior, de 2 a 6 anos. Qual a lei que eu aplico? A da época do fato ou a lei posterior? Obviamente que no exemplo fornecido, a lei posterior ela é mais gravosa, pois impõe uma resposta penal mais severa. Se ela é mais gravosa, se ela é mais severa que a lei da época do fato, essa lei posterior, que foi editada no curso do processo, não será aplicável àquele fato, ela não irá retroagir. A lei que o julgador deverá observar quando prolatar a sentença, no caso de ser uma sentença condenatória, será a lei da época do fato, a lei A. Alexandre, você está me dizendo que diante da irretroatividade da lei B, da lei posterior, será a lei A que continuará a regular aquele fato? Sim. Você está me dizendo, então, que é possível que uma lei, mesmo revogada por uma lei posterior, ela possa continuar a regular os fatos praticados durante a sua vigência? Sim, foi justamente o que aconteceu no exemplo fornecido. Essa capacidade que tem uma lei anterior no conflito de continuar a regular os fatos praticados durante o seu período de vigência, mesmo após a sua revogação, tem um nome. Chama-se ultraatividade. Então, você perceba que no exemplo de conflito, em que você tem lei A, da época do fato, mais benéfica, e lei posterior, lei B, mais severa, você tem dois fenômenos que caminham juntos. A lei posterior, por ser mais severa, ela é irretroativa. A lei da época do fato será aplicada, continuará a regular os fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a revogação pela lei B. A lei A gozará de ultraatividade. Em outras palavras, da irretroatividade da lei penal posterior mais severa, decorre a ultraatividade da lei anterior mais benéfica. Agora vamos inverter o exemplo. Você tem um fato praticado sob império da lei A, que o punia com a pena de 3 a 8 anos de reclusão. Às vésperas da sentença, a lei A é revogada pela lei B, que passa a sancionar aquele fato com uma pena mais branda, digamos de 1 a 4 anos de reclusão. Dentro do conflito, lei A da época do fato, lei B posterior, qual a mais benéfica? Aqui, a lei posterior ela é mais benéfica, pois impõe uma sanção penal mais branda. Se a lei posterior ela é mais benéfica, ela irá não só regular os fatos futuros, como também irá retroagir para alcançar os fatos a ela antecedentes. Então, neste exemplo, você aplicaria não a lei da época do fato, mas sim a lei posterior, que por ser mais benéfica seria retroativa. E se a lei penal posterior ela é retroativa, é sinal de que a lei da época do fato não será ultraativa. E por que ela não será ultraativa? Porque ela não continuará a regular os fatos praticados após a sua revogação, que serão alcançados pela retroatividade pela lei
posterior. Então, aqui nós temos também o mesmo fenômeno, só que inverso. Quando a lei posterior no conflito for mais benéfica, ela será retroativa e a lei da época do fato não será ultraativa. Eu vou falar aqui, diante de tudo que foi dito, uma frase que pode gerar uma inicial confusão, mas que ela espelha a pura verdade. Atenção, então. Diante desses raciocínios, é possível se falar que dentro de um conflito intertemporal, digamos de duas leis, em que uma delas, obviamente, é mais benéfica que outra, é possível se afirmar que num conflito a lei mais benéfica, ela sempre será retroativa ou ultraativa, a depender de sua posição geográfica no conflito. E por que eu digo isso? Por ser mais benéfica, ela sempre será retroativa caso ela seja a posterior. E ela sempre será ultraativa se ela for a da época do fato. Já a lei penal mais severa, ela sempre será ou irretroativa ou não ultraativa, a depender, igualmente, de sua posição geográfica. Se ela for, dentro do conflito, a lei posterior, por ser mais severa, ela será irretroativa. Se ela for a anterior, a da época do fato, por ser mais severa, ela não será ultraativa. E eu vou avançar e complicar um pouquinho mais. Mas se você já alcançou até aqui, você não terá problema algum para assimilar o que eu acabarei de dizer. Essa capacidade que possui a lei penal mais benéfica no conflito, de ser sempre retroativa quando for a posterior e ultraativa quando for a anterior, tem um nome: extraatividade. Já as leis penais mais severas num conflito, elas sempre serão, como dito, irretroativas se posteriores, ou não ultraativas se anteriores. Essa capacidade ou qualidade negativa da lei mais severa faz com que as mesmas sejam reputadas não extraativas. E é por isso que nós podemos afirmar que a lei penal mais benéfica será sempre extraativa, ao passo que a lei penal mais severa no conflito será sempre não extraativa. Uma vez assentadas as regras atinentes ao tema, é importante nós notarmos que dentro de uma infinidade de possibilidades de conflitos de leis penais no tempo, essas inúmeras possibilidades podem ser, a bem da verdade, reunidas em apenas 4 hipóteses. Em outras palavras, 4 são as situações que caracterizam o conflito de leis penais no tempo. Quais sejam? Primeira, da abolitio criminis. Segunda, da novatio legis incriminadora. Terceira, da novatio legis impégios. E quarta,
da novatio legis in melius. Então vamos falar da primeira, da abolitio criminis. A abolitio criminis nada mais é do que uma lei nova que deixa de considerar como criminosa uma conduta que até a edição da lei nova era assim reputada. Essa lei nova que deixa de considerar como criminosa uma conduta anteriormente tida como tal é evidentemente mais benéfica que a legislação a ela antecedente. E, portanto, é intuitivo que uma abolitio criminis seja, por excelência, retroativa. Um exemplo relativamente recente de abolitio criminis se deu com a Lei 11.106 de 2005, que revogou o artigo 240 do Código Penal, deixando de considerar como fato criminoso o adultério. Como ensina Damásio Evangelista de Jesus, ocorrendo a abolitio criminis, a retroatividade ela é total. Ou seja, se o fato está ainda em fase de inquérito, o inquérito deve ser arquivado. Se a ação penal já está em curso, esta deve ser trancada, sendo decretada a extinção da punibilidade. Se a sentença penal já foi proferida, ela não pode ser cumprida. Se o sujeito já está cumprindo pena, a execução da pena deve ser imediatamente interrompida e o indivíduo colocado em liberdade. Enfim, a disciplina legal da abolitio criminis está constante do artigo 2º do Código Penal, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Sobre o artigo 2º, é importante, após uma detalhada leitura ao mesmo, você observar que a abolitio criminis ela vai retroagir e alcançar, inclusive, os fatos definitivamente julgados. Na medida em que ela determina que cessa em razão da abolitio criminis a execução e os efeitos penais de uma eventual sentença condenatória. Se fala em execução, está se referindo, inclusive, aos fatos definitivamente julgados. Abolitio criminis que tem a natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade, nos exatos termos do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Agora, atente para uma observação. Que a abolitio criminis retroage, não temos dúvida. Que ela retroage para alcançar os fatos, inclusive definitivamente julgados, também não temos mais incertezas. Agora, segundo nos noticia o artigo 2º caput do Código Penal, cessam, em virtude da abolitio criminis, todos os efeitos penais de uma eventual sentença condenatória já proferida. E quando se fala em efeitos penais, estamos nos referindo não só ao efeito principal, que é a imposição de pena, como todos os efeitos penais secundários, como é o caso da geração de reincidência, do impedimento à aplicação de sursis, da decorrente revogação de um livramento condicional, entre outros. Ou seja, todos os efeitos penais, seja ele o efeito penal principal,
que a imposição de pena, sejam os efeitos penais secundários, cessam em virtude da superveniência de um abolício crimes. Mas subsistem os efeitos extrapenais de uma sentença condenatória criminal, entre os quais merece destaque aquele constante do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, de tornar a sentença penal condenatória certo o dever de reparar o dano. A segunda situação possível corresponde justamente à situação inversa à abolício criminis, que diz respeito à chamada novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora, que nada mais é do que a lei nova que passa a considerar como criminosa uma conduta até então tida como atípica no campo penal, indiferente. Ora, não é preciso muito esforço para desde logo se concluir que uma novatio legis incriminadora é indubitavelmente mais severa do que a legislação a ela antecedente, que reputava o fato até então um indiferente penal. Por conseguinte, por ser mais severa, a novatio legis incriminadora é, por excelência, uma lei irretroativa. Um exemplo bem elucidativo de novatio legis incriminadora diz respeito à conduta do indivíduo que, ao participar de um concurso público, ele se utiliza com o intuito de fraudar o concurso daquele chamado ponto eletrônico, de onde ele, através desse mecanismo, recebe instruções sobre o gabarito daquela prova de outra pessoa, de um terceiro. Esse fato causou por alguns anos muita incerteza na doutrina e na jurisprudência quanto à sua pertinência típica, formando-se à época duas correntes, uma que considerava o fato atípico e outra que enxergava que o fato caracterizaria crime de estelionato. Fato é que a jurisprudência dos tribunais superiores se inclinou à primeira orientação, de que não havia, então, tipicidade naquele comportamento, conquanto o mesmo fosse inequivocamente imoral. Para evitar esse tipo de injustiça e consequente impunidade no campo criminal, o legislador, por intermédio da Lei 12.550 de 2011, inseriu no Código Penal o artigo 311-A, que passou a regular no âmbito criminal a chamada fraude em certame. De sorte que, a partir da Lei 12.550 de 2011, nós passamos a ter uma figura típica inequivocamente adequada a este comportamento. Clássico exemplo de novatio legis incriminadora. A terceira hipótese possível de conflito intertemporal de leis penais diz respeito a novatio legis impejus. Novatio legis impejus, que nada mais é do que a lei nova que, de alguma forma, é mais prejudicial ao indivíduo do que a legislação a ela antecedente. Ela é mais gravosa, de qualquer forma, que a legislação anterior. Note uma coisa: a novatio legis impejus não cria um caráter criminoso até então inexistente. O fato já era criminoso. Todavia, ela, de alguma forma, é mais prejudicial ao indivíduo do que a lei da época do fato praticado. A novatio legis impejus, por ser mais severa, ela não retroage. Ela só é aplicável ao futuro. E nesse ponto é importante ter em mente
como a novatio legis impejus é a nova lei que, de qualquer forma, é mais prejudicial ao indivíduo do que a lei antecedente, ela assim será considerada, não só quando ela agravar a pena em si, a quantidade de pena, como também será reputada novatio legis impejus. Por exemplo, a lei que de alguma forma criar qualificadoras, causas de aumento de pena ou agravantes até então não existentes. Ou a lei nova que excluir causas de diminuição atenuantes previstas na lei anterior. Ou a lei nova que excluir causas até então previstas de exclusão da ilicitude, da culpabilidade ou de extinção da punibilidade. A lei nova que aumentar o prazo de prescrição ou de decadência. A lei nova que de alguma forma dificulte a aplicação do sursi ou da obtenção de livramento condicional. Enfim, será reputada novatio legis impejus toda lei pior no campo penal, com consequências mais gravosas do que a lei a ela antecedente. A quarta e última situação diz respeito a novatio legis in melius, que ao contrário da terceira modalidade, é a lei nova que de qualquer forma for mais benéfica que a lei anterior. Sobre ela dispõe o parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que quer dizer a lei no parágrafo único do artigo 2º com de qualquer modo? Ora, de qualquer modo, favoreça o indivíduo que não seja retirando totalmente o caráter criminoso do fato, porque se assim fosse, ela não seria novatio legis in melius, e sim uma autêntica abolitio criminis. O fato permanece criminoso, só que é tratado por essa lei nova de forma mais benéfica. O exemplo mais assimilável é da lei nova que passa a sancionar quantitativamente o fato com uma pena menor. Agora, não se restringe só a isso. Será reputada novatio legis in melius toda lei que facilitar a obtenção de sursi, de livramento condicional, que de alguma forma facilitar a substituição por pena restritiva de direitos, que criar atenuantes até então inexistentes, que criar causas de extinção da punibilidade, da ilicitude, da culpabilidade, até então não previstas, que suprimir qualificadoras ou causas de aumento de pena previstas na legislação anterior, enfim, será reputada em qualquer hipótese novatio legis in melius quando esta for mais benéfica do que a lei que ela revogou. E se é mais benéfica, é óbvio, já aprendemos, que a lei nova, melhor, ela retroage. E segundo nos noticia o parágrafo único do artigo 2º, essa novatio legis in melius irá não só retroagir, como retroagirá de forma incondicional, alcançando inclusive os fatos definitivamente julgados. Parte da doutrina moderna ainda menciona uma quinta situação que não se confundiria, segundo essa vertente doutrinária, com as 4 situações clássicas anteriormente analisadas. E essa quinta situação
demandaria a aplicação de um princípio denominado princípio da continuidade normativo-típica. Meu Deus, como é que aconteceria isso? Calma. O princípio da continuidade normativo-típica é aplicável toda vez que uma lei nova ela revoga expressamente um artigo que punia criminalmente um fato, mas nada obstante a revogação do artigo, aquele fato continua a ser criminoso e passa a ser regulado por um artigo diverso. Ah, mas Alexandre, isso aí não se confundiria com abolício crimes? Não. Uma coisa é abolício crimes. A lei nova que é abolício crimes, ela guilhotina o caráter criminoso do fato. Ela revoga não só o artigo, como o próprio fato deixa de ser típico. Ele não encontra mais tipicidade em qualquer outro dispositivo. O fato passa a ser atípico, como é o caso do adultério com a revogação do artigo 240 do Código Penal. Diferente da situação que demanda a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica. Nessa situação, o artigo pode até ser revogado, como de fato acontece. Mas o fato continua criminoso, encontrando tipicidade em um novo dispositivo. Há uma mera migração geográfica da tipicidade daquele fato de um artigo revogado para outro artigo novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a hipótese do rapto violento. Quem se interessa pela história do direito penal sabe que no artigo então primitivo, artigo 219 do Código Penal, nós tínhamos a seguinte redação: raptar mulher honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Pois bem, este artigo 219, ele foi revogado. E ele foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. A mesma lei que revogou o adultério, do artigo 240 do Código Penal. Mas com uma diferença. A privação de liberdade nas circunstâncias elencadas no artigo 219 passaram a encontrar tipicidade em outro dispositivo, qual seja, no artigo 148 do Código Penal, que trata do crime de sequestro ou cárcere privado, mas na modalidade qualificada. Que diz o artigo 148? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Mas a pena será de reclusão de 2 a 5 quando, inciso 5º, que foi acrescentado pela mesma Lei 11.106 de 2005. A pena será de 2 a 5 anos quando o crime é praticado com fim libidinoso. Note você que a mesmíssima lei, a Lei 11.106 de 2005, no mesmo tempo em que revoga o artigo 240 do Código Penal, e nessa parte é reputada abolício crimes,
ao mesmo tempo, revoga o artigo 219, porém insere no artigo 148 uma qualificadora que passa a reger de forma típica a conduta então prevista no artigo 219. De modo que o artigo 219, ao ser revogado pela Lei 11.106 de 2005, não constituiu nesse particular uma abolício criminis, e sim uma situação que demandaria o que chamamos, ou que se convencionou chamar, de princípio da continuidade normativo típica. Evidentemente que não há dúvida de que essa situação não se confunde com abolício criminis. Até aí concordamos plenamente. Só custo a aceitar que essa situação figure como uma quinta situação de conflito intertemporal de leis penais. A bem da verdade, quando ocorre necessidade de se aplicar esse princípio da continuidade normativo típica, o novo artigo que passa a reger a situação até então prevista por um artigo revogado, esse novo dispositivo regulador, ele será reputado novatio legis impejus ou novatio legis in melius, conforme ele seja mais benéfico ou mais severo que a lei anterior. No caso específico do revogado artigo 219, que previa uma pena de 2 a 4 anos, que foi revogado, e o artigo 148, em seu inciso 5º do parágrafo 1º, que passou a prever para esse sequestro, para essa privação de liberdade com fim libidinoso, uma pena de 2 a 5 anos, esse novo dispositivo regulador da hipótese é uma novatio legis impejus e, por conseguinte, será irretroativo. De sorte que nós não temos a menor necessidade de criarmos uma quinta modalidade. Todos os conflitos intertemporais, eles estão alocados em uma daquelas 4 modalidades já vistas: abolício criminis, novatio legis incriminadora, novatio legis impejus ou novatio legis in melius. Como natural continuidade do tema, algumas questões são extremamente relevantes, como se saber de quem é a competência para aplicar a lei posterior mais benéfica, se é possível a combinação de leis de modo a favorecer o agente, qual o tempo do crime. Todas essas questões vão ser abordadas, porém, na próxima aula. Meus queridos amigos e amigas, só me resta dizer o meu muito obrigado por sua valorosa adesão ao projeto e pedir que, se agradou o encontro, crave o like, crave o joinha no vídeo, inscreva-se no canal, isso é importante para que você seja notificado das aulas. Aqui na tela, o nosso tradicional e-mail, canal pelo qual você pode tirar as suas dúvidas, não só desta, como das aulas anteriores. Um forte abraço para você, sucesso e bons estudos!